a linhagem de Adão até Noé. Adão teve muitos filhos e filhas, mas um deles, Sete, foi quem deu início à linhagem que seguiremos agora. Sete teve Enos, e nos dias de Enos, os homens passaram a invocar o nome do Senhor. Enos gerou Cainã. Cainã teve Maalalel. Maalalel foi pai de Jared, e de Jared nasceu Enoque. Enoque andou com Deus. Foi alguém diferente dos demais. Durante sua vida, ele caminhou tão perto do Criador, que um dia, simplesmente, Deus o levou, e ele não experimentou a morte. Depois dele, veio Matusalém, o homem que viveu mais do que todos, 969 anos. E então nasceu Lameque, e Lameque foi pai de Noé, a corrupção da humanidade e o dilúvio. Noé cresceu em tempos difíceis. A humanidade se multiplicava, mas com ela também crescia a maldade. Deus viu que o coração humano se inclinava continuamente para o mal. Então, tomou uma decisão: destruir tudo, mas não sem antes oferecer uma chance. A Noé, Deus deu uma missão: construa uma arca, um grande barco, pois trarei um dilúvio sobre a terra. Noé obedeceu, e durante anos construiu a arca, enquanto alertava as pessoas. Mas ninguém acreditou. Veio o tempo, a chuva caiu, fontes do abismo se romperam, e águas cobriram tudo. Somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca, e com eles, casais de todos os animais. Durante 40 dias, choveu sem parar. As águas cobriram montes, vales, tudo. Mas então, Deus lembrou-se de Noé. Fez soprar um vento sobre a terra, e aos poucos as águas começaram a baixar. A nova aliança com Noé. A arca repousou sobre os montes de Ararat, e depois de muitos meses, Noé e sua família saíram. O primeiro ato de Noé ao sair foi construir um altar, e Deus fez uma promessa: nunca mais destruirei toda a vida com águas. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 vieram todos os povos da terra. A Torre de Babel. Com o tempo, os homens decidiram se unir em orgulho. Queriam construir uma torre que alcançasse os céus. Chamaram o local de Babel. Deus, então, confundiu suas línguas e os espalhou pela terra. A chamada de Abrão. Entre os descendentes de Sem, nasceu um homem chamado Terá. E Terá teve um filho, Abrão. Deus chamou Abrão e disse: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abrão partiu com Sarai, sua esposa, e Ló, seu sobrinho. Foram rumo ao desconhecido, mas guiados pela promessa. A viagem ao Egito e o engano sobre Sarai. Passaram por Canaã, e Deus disse: esta terra darei aos teus descendentes. Mas uma fome atingiu a região, e eles desceram ao Egito. Ali, Abrão temeu pela vida. Sarai era bela, e ele disse que ela era sua irmã. O faraó levou Sarai ao palácio, mas Deus interveio, enviou pragas, e o rei descobriu a verdade. Então devolveu Sarai, e mandou Abrão embora com todos os seus bens. A separação de Abrão e Ló. De volta a Canaã, Abrão prosperou, mas os rebanhos de Ló e Abrão cresceram demais, e os pastores começaram a brigar. Abrão, em paz, propôs: escolhe para onde irás, e eu irei para o outro lado. Ló escolheu a campina fértil, a região de Sodoma, mas os homens dali eram perversos. Deus reafirma as suas promessas. Depois disso, Deus falou com Abrão: olha para o norte, o sul, o leste e o oeste. Toda essa terra será tua e dos teus descendentes. Abrão resgata Ló e encontra Melquisedeque. Ló foi capturado por reis inimigos, e Abrão, com seus servos treinados, foi resgatá-lo. Venceu a batalha, e ao voltar, foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque o abençoou, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. A aliança com Deus, o nascimento de Ismael. Deus fez uma aliança com Abrão. Levou-o para fora da tenda e disse: olhe para o céu. Conte as estrelas, se puder. Assim será a tua descendência. Mas Sarai ainda não podia ter filhos.
e sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva, Agar. Agar concebeu, mas conflitos surgiram. O menino nasceu, e foi chamado Ismael. Mas Deus deixou claro: o filho da promessa ainda viria de Sarai. Deus muda os nomes de Abrão e Sarai. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente e mudou seu nome para Abraão e o de Sarai para Sara. Deus reafirmou a promessa: darei um filho a Sara, e dela surgirão nações e reis. Abraão riu, mas Deus disse: existe algo impossível para mim? A visita dos 3 homens e o anúncio de Isaque. Certo dia, 3 visitantes chegaram à tenda de Abraão. Ele os recebeu com hospitalidade. E um deles, o Senhor, disse: no próximo ano, Sara terá um filho. Sara ouviu e riu. Mas Deus perguntou: por que rige? Há algo que eu não possa fazer? A intercessão por Sodoma. Os visitantes olharam para Sodoma, e Deus revelou seu plano. O clamor contra aquela cidade é grande. Descerei e verei o que está acontecendo. Abraão intercedeu: se houver 50 justos, destruirás a cidade? E Deus respondeu: por 50 não destruirei, nem por 40, 30, 20, até 10. A destruição de Sodoma e Gomorra. Mas não havia nem 10 justos. E a destruição foi decretada. Anjos chegaram à cidade e encontraram Ló. Advertiram-no: sai com tua família, não olhem para trás. Ao amanhecer, chuva de fogo e enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra. Mas a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló e suas filhas fugiram para as montanhas. E ali, em meio ao medo e isolamento, as filhas de Ló tomaram decisões precipitadas. Abraão em Gerar e a proteção de Sara. Enquanto isso, Abraão seguiu para Gerar. E novamente, por medo, disse que Sara era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerar, tomou Sara para si. Mas Deus apareceu a ele em sonhos e disse: estás com uma mulher casada. Abimeleque devolveu Sara, e Deus o poupou. E mais uma vez, Abraão saiu dali abençoado.